Oi pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. No vídeo anterior perdemos para Alexis e para o Bastion, né? Infelizmente perdemos, e no vídeo de hoje vamos duelar contra o Zane. Já duelamos com todos os personagens principais, né? Menos o Zane e o Chess. O Chess não é possível duelar com ele nesse começo de jogo. Então só falta basicamente o Zane, né? Então vamos duelar com ele. Vamos ver se a gente consegue sair dessa crise de derrotas, né? 2 derrotas seguidas para Bastion e para Alexis. Uma coisa que eu entendi também sobre esse jogo, depois de tanto jogar, é que às vezes mesmo um duelista sendo bom, tendo um deck muito bom, que é o caso, por exemplo, do Zane, dependendo de como vem a mão dele, as cartas da mão dele, pode ser que ele não faça um duelo tão bom assim. Pode ser que a gente realmente tenha chances de ganhar. E isso acontece com todos os duelistas, dependendo da sua mão, sabe? Se ele não pega uma mão muito boa e eu pego uma mão boa, com as minhas melhores cartas, eu tenho sim chances de ganhar o duelo. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui agora. Ele colocou 2 cartas viradas para baixo, né? Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Olha, eu vou tentar atacá-lo, né? Eu vou ativar essa carta aqui que vai aumentar o ataque de algum monstro meu. Provavelmente alguma coisa ele vai fazer, porque ele tem 2 cartas viradas para baixo, né? Só que assim, a gente tem que tentar arriscar, a gente não pode... a gente tem que ter coragem, né? Olha só, sabia que ele ia ter alguma coisa virada para baixo ali que ia cancelar, mas tudo bem, a gente tem que tentar, né? Tem que ter coragem. Não tenho mais o que fazer, só encerrar o turno mesmo. Então, pessoal, eu pretendo ficar com esse deck fazendo pequenas modificações nele com as cartas que eu vou ganhando do Crawler, né? Depois do fim da aula a gente ganha algumas cartas, né, do Crawler. E aí dá pra gente ir modificando um pouquinho o deck com aquelas cartas que a gente vai ganhando. Mesmo assim o deck não vai ficar muito bom, né? Vai ficar praticamente igual ainda, né? Vou mudar algumas coisinhas. Mas dá pra gente sustentar esse deck por um tempo, né? Até a gente ter uma quantidade legal de DP para comprar umas cartinhas ali na loja e montar um deck mais qualificado, né? Mais técnico. Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui agora. Bom, o que eu posso fazer aqui agora é só me defender. Então vou colocar um monstro que tem uma defesa de 1400. O monstro dele
tem um ataque de 1400. Então, se eu conseguir sobreviver com esse monstro por um turno, eu consigo invocar um monstro mais forte no meu próximo turno, fazendo um sacrifício, né? Que é o meu monstro ali de 2100. Ah, não acredito. Parece que ele tem uma carta pra tudo, é incrível. E agora que ele invocou mais um monstro e um monstro mais forte ainda, a gente vai perder uma quantidade de pontos de vida bem significativa. Nossa, ele ainda ativou essa carta que vai aumentar o dobro do ataque dos monstros dele. Vamos ficar com bem poucos pontos de vida. O lado bom é que os monstros deles vão ser destruídos, né? Vou fazer um ataque com o meu pinguim. Finalmente meu primeiro ataque contra o Zane. É só isso que eu tenho que fazer por enquanto. Nossa, agora vamos ficar 3 turnos sem poder atacar. Eu não sei se eu mudo esse para modo de defesa, mas eu vou mudar também. Caso ele ataque, né, para mim não sofrer mais danos de pontos de vida. Já que eu vou ficar 3 turnos sem atacar, né, então... E meus pontos de vida estão baixos, então é melhor eu tomar cuidado. Nossa, incrível, ele parece ter uma carta pra tudo. Com a Cyber Jarra, vai destruir todos os monstros que estão no campo. E cada jogador vai pegar mais 5 cartas, né? Vai roubar mais 5 cartas. E se for monstro de nível 1 ao nível 4, ele consegue invocar no campo. Então isso foi muito bom para o Zane agora, porque o Zane não tem nenhuma carta na mão. Isso vai ser bom porque ele vai puxar 5 cartas agora, né? O lado bom é que eu também vou puxar 5 cartas. Só que os monstros que o Zane tem é bem mais apelão do que os monstros que eu tenho, né? Ele acabou de puxar ali, por exemplo, o Cyber Dragon, né? Um monstro importante. Nossa, ele vai conseguir puxar mais 2 cartas ainda. Se ele fizer uma fusão agora daquele Cyber Dragon que consegue fazer 2 ataques no mesmo turno, ele ganhou esse duelo.
aquela cápsula que ele ativou, ele pega uma carta do deck dele, né? Deixa separadinha ali. Depois de 2 turnos, ele pega aquela carta. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer ele destruir o próprio monstro dele com essa minha carta mágica, né? Que aí eu perco um monstro fraco e ele perde um monstro forte. Ah, não acredito nisso. Tudo que eu tô tentando fazer, ele tá conseguindo revidar, sabe? Ele consegue revidar, é incrível. Ele desativou a minha carta mágica. Eu não tenho o que fazer, eu só tenho que colocar aqui um negar ataque, né? Pra quando ele for atacar. O que me salvou agora nesse duelo foi o negar ataque, né? Senão ele ganharia o duelo agora. Eu tô achando que essa carta aqui que ele vai pegar com a cápsula pode ser um outro Cyber Dragon. E ele tem uma polimerização aqui. Então ele pode fazer uma fusão. Eu tô achando que seja isso, né? E se ele faz essa fusão, fica bem apelão. É um monstro, eu acredito que seja um monstro de 2.800 de ataque. E ele consegue fazer 2 ataques em um turno só. Então não vou ter nenhuma chance. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Eu tô vendo os meus monstros do cemitério, porque depois eu posso usar resgate aqui pra pegar 2 monstros de água de um ataque de 1500 ou inferior do meu cemitério, né? Bom, eu posso baixar o ataque desses monstros dele, que são de máquina, né? Em 200 pontos, ativando a UMI. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar ativar a UMI. Ufa, dessa vez ele não usou nenhuma carta aqui, né? Pra desativar o efeito da minha carta UMI. Então olha só, o Cyber Dragon já diminuiu para 1900 e essa para 1400. Agora eu vou colocar a nave Yomi aqui, né? Ela vai aumentar a defesa dela para 1600. Então ele vai atacar provavelmente com esse monstro aqui de 1400. A nave, né, de Yomi. Aí ele perde 200 pontos de vida. Aí depois ele vai atacar o Cyber Dragon com a nave de Yomi. Aí eu vou deixar, porque aí ele vai ser destruído. E caso dê errado essa situação, eu vou ter aqui o Aboku, né? O Aboku vai proteger os meus pontos de vida. Agora eu não sei se eu coloco essa carta pra já também, que é a Ira Divina. Porque vai que ele pega um monstro que eu imagino que seja bem forte. Um que é de 2300 de ataque. Sacrificando esse monstro aqui, né? Ele ativa o efeito do monstro dele e eu consigo destruir. Então eu acho que é importante também colocar aqui a Ira Divina. Agora ele pode ferrar toda a estratégia também, né? Se ele ativar aquela carta que destrói todas as cartas mágicas do campo. Só que eu acho que ele não vai fazer isso porque ele tem a cápsula, né? Ele tá dependendo das cartas mágicas.
Agora não mais, né? Agora ele não tá dependendo tanto assim das cartas mágicas. Olha só, exatamente o que eu imaginava. Ele ativou essa carta que destrói todas as cartas mágicas. Bom, eu vou ativar o Aboku, que aí eu me protejo pelo menos por essa rodada, né? Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Olha só, pra mim, pra se proteger, vou fazer o seguinte, eu vou ativar aqui o Tornado Gigante, que vai devolver essa carta mágica pra mão dele. Agora eu consegui invocar esse monstro de 2100 de ataque. Então eu consigo destruir um monstro dele. E o Cyber Dragon vai ter o mesmo ataque que o meu monstro. Então eu consigo me proteger. Agora eu ativo essa carta para recuperar dois monstros do meu cemitério, né? Eu vou pegar esse monstro aqui e esse outro. Ufa, consegui sobreviver. Não sei por quanto tempo, mas consegui. Ah, agora ele vai ganhar o duelo. Porque ele vai fazer o seguinte, ele vai atacar o Cyber Dragon com o meu monstro, os dois vão se destruir. E aí ele vai fazer um ataque direto com o monstro dele de 1600. Pessoal, perdemos. Mais um duelo, já é o terceiro seguido que perdemos. Mas, assim, pelo menos não foi também uma derrota humilhante, vai. Porque a gente tem um deck bem mais simples que o deck do Zen, né? É igual jogar, sei lá, Palmeiras ou Flamengo contra um time lá da Série D. Praticamente isso, né? É isso aí, tivemos mais uma derrota. Já duelamos com todos os personagens principais, né? Só falta o Chess, que não vamos conseguir duelar por aquilo que eu já disse, né? Ele não fica disponível nem para você conversar com ele nesse início de jogo. Aqui é a sala de aula. Então já tem alguns alunos por aqui esperando a aula começar. Tem o professor Crowler aqui, né? Bom, eu vou explicar uma coisa sobre duelos, né? Como eu vou fazer os duelos. Então, nas primeiras horas do dia, que é de 6 horas da manhã até as 7h45, eu vou ter o primeiro diálogo com os personagens que vão ficar aqui no mapa, tá vendo? O Bastion, por exemplo, ele fica no Cliff, aí às vezes ele vai pro dormitório amarelo. O Jaden, o Cyrus e o Chani, eles ficam só aqui na parte da manhã. O Zane, ele fica aqui no dormitório azul, depois ele passa pra cá, pra sala do diretor, ó. Onde ele tá vendo? A Alexis, ela fica só no dormitório das meninas, né? O dormitório azul das meninas. Então, de 6 horas da manhã até as 7h45, a gente vai dialogar com esses personagens, né? Cada vez que ele se movimenta, ele vai de um lugar para o outro,
você pode ganhar um diálogo, entendeu? Você pode ganhar aí um progresso com o personagem no nível de amizade. Você não pode falar com ele 2 vezes seguidas, por exemplo. O Jalen, o Sirius e o Chulin, eles estão ali no dormitório vermelho, né? E aí eu converso com eles. Aí beleza, eu saio, vou conversar com o Bastion, aí eu volto e converso com eles. Não vai subir de novo o progresso de amizade com eles. Você só consegue subir o nível de amizade com eles conversando uma vez no lugar que ele está, entendeu? Então, eu não conversei com eles hoje no jogo porque eu não ganhei o gato faraó. Então, quando eu ganhar o gato faraó, eu vou conversar com eles. Eu vou mostrar a ordem, né, que vocês devem ir conversando com eles, para vocês conseguirem conversar com todos ali na parte da manhã, não deixar escapar ninguém, tá bom? Então tem essa parte, né, de conversar com eles, das 6 horas da manhã até as 7h45. Aí às 8 horas começa a aula aqui do jogo e às 16 horas acaba a aula. Então a partir das 16 horas, aí você já consegue conversar de novo com eles. Eles vão estar em outros lugares ali diferentes no mapa e vão fazer movimentações. Eu já sei todas as movimentações deles, né? E quando eu tiver o gato faraó, eu vou conversando com eles para vocês entenderem as movimentações deles. As mudanças de lugar, né? Dos personagens. Então vocês vão entender mais pra frente, quando eu tiver o gato faraó e conversar com eles. E quando eu acabo de conversar com eles, depois da aula, ainda tem um tempo grande, sabe? Onde você consegue fazer duelos. Então o meu horário assim de fazer duelos, que eu vou fazer duelos normalmente, vai ser esse horário. Depois da aula, quando eu converso com os personagens. Acabo de conversar com ele com eles depois da aula. Aí sim eu começo a fazer os duelos com personagens do jogo. E aí eu vou começar pela ordem, sabe? Eu vou começar, por exemplo, aqui no dormitório vermelho. Depois eu passo pro Cliff, depois pro Porto, depois eu venho pro dormitório amarelo. Aí depois eu vou passar aqui, ó, pra parte principal da academia, a entrada, né? A sala de aula, a lojinha do jogo, depois o campo de duelo, depois a sala do diretor. Eu vou vendo todos os personagens, os locais que eles estão, e vou duelando com todos. Assim eu vou conseguir duelar com todas as pessoas aqui, todos os jogadores do jogo. Tem personagem que aparece em horário diferente. É o caso do Jinzo. Ele aparece aqui na floresta, no bosque, lá para as 23 horas da noite. Quando eu estiver indo pela minha ordem e chegar aqui na floresta, aí nesse dia às 23 horas eu duelo com ele. Tem personagens que são ali os mestres do jogo, né? Tipo, alguns falam que são seguranças, outros falam que são professores, que eles barram a sua entrada, por exemplo, na sala de aula, caso você chegue atrasado. Então, pra duelar com ele, só nesse momento que você consegue ver ele, né? Então você tem que chegar atrasado, tal dia, pra você conseguir duelar com ele. Então essa já é, por exemplo, também uma outra situação, né? Pra você duelar com todos os personagens é meio complicado, porque todos é complicado, porque não vão liberar todos os personagens de uma vez, né? Demora. Por exemplo, a Dorothy e a Sadie, você não consegue duelar com elas agora, né? Tem que fazer como se fosse easter egg. Você tem que fazer algumas coisas para você conseguir liberar esse duelo com elas. Então não é tão simples você conseguir duelar com todos os personagens do jogo, mas a gente vai conseguir pelo menos, se a gente conseguir essa ordem aqui, ó, de Slife vermelho, depois Cliff, depois o Porto. Se a gente conseguir indo por essa ordem, a gente pelo menos vai duelar com o máximo de personagens possíveis até o momento, né? E eu prefiro fazer isso, gente, do que ficar, por exemplo, farmando com só um personagem. Tem pessoas que pegam o Nova, por exemplo, que é um personagem que não tem um deck muito bom, que é um deck mais só de roubar cartas. Aí fica duelando com ele e ganhando dele e ganhando DP. Eu não gosto muito disso não. Eu gosto de duelar com todos, entendeu? Perdendo ou ganhando faz parte, entendeu? A gente não é perfeito, né? A gente não é um duelista perfeito.
Ganhando ou perdendo faz parte. Então nós estamos vindo aí de 3 derrotas seguidas, né? Bom, agora eu vou passar um tempo aqui. Falando com esse professor aqui, Leo Sade, não sei se é professor ou segurança. Aí você consegue avançar o tempo até o horário de aula, que é às 8 horas, né? Aí nós vamos ser levados para o tutorial, né? Onde ele ensina a duelar. Esse tutorial ele funciona só nos primeiros 3 dias de aula, né? Depois disso, você ainda na primeira semana de aula vai continuar ganhando cartas do jogo. São cartas que o professor vai dar depois do fim da aula, né? Eu vou terminar aqui o tutorial. E aí com essas cartas que você ganha na primeira semana, você vai montar ali o seu deck. Você vai fazer algumas substituições. Então olha só, ganhamos 3 cartas hoje, né? O jogo continua ensinando, né? Como você ver as opções do jogo, né? Então, para quem não entende muito desse jogo, o jogo mesmo ele ensina muito, né? Se você prestar atenção, você consegue entender o espanhol. Eu consegui, entendeu? Sem fazer nenhum curso, eu consigo entender perfeitamente. Eu consigo entender perfeitamente o que as cartas fazem aqui no jogo. Bom, vamos lá, vamos na PDA. Vamos no menu deck e editar o deck, né? Então, lembra que a gente tinha tirado o crustáceo do deck, né? E tiramos esse pés torpedo. Agora nós ganhamos 3 cartas. Olha, fica com... Tá vendo que a carta fica com um símbolo ali, ó, new, de nova carta, né? O meu deck vai ter 42 cartas, né? Só que eu não vou ter cartas de nível 1 ao 3. Por exemplo, essa carta aqui. Por exemplo, essas daqui também, ó, não vou ter. Nem essas. Então eu já vou tirar aqui as minhas 2 cartas mais fracas de nível 3, que são essas duas. E deixa eu ver, eu ganhei 3 cartas, né? Então vou tirar mais uma, que é essa carta. Eu tirei as minhas 3 mais fracas e vou colocar essas 3 que são mais fortes. Então olha só a diferença. Eu tirei aqui 3 monstros com 1100 de ataque. E estou colocando 3 com 1500 de ataque. Outro 1550. Outro 1500. Meu deck está mais forte. Meu deck já ficou um pouco mais forte. Em um deck, você também não pode pensar só em ataque ou só em defesa. Então meu deck tá bem equilibrado, tá vendo? Tem cartas mágicas, tem carta armadilha, tem monstros que você precisa sacrificar para você invocar. Então aqui, assim, tá equilibrado, entendeu? Olha, esse monstro, por exemplo, é de defesa. A minha estrutura final de deck vai ser um deck equilibrado, né? Por enquanto meu deck é esse. Já fiz as modificações. Não salvei porque tá perto ainda do... Tá perto não, tá longe, né, do ideal.
E, bom, eu tô sem o gato faraó. Se eu tivesse com o gato faraó agora, tá vendo que a aula acabou às 16 horas? Eu ia conversar com os personagens, ia começar a conversar, né? Então eu ia vir aqui na lojinha do jogo, conversar com o Jaden, o Cyrus e o Chun-Li. Aquele momento que eu tava na sala de aula, a Alexis também estava. Então eu ia conversar com a Alexis. Aí depois eu ia conversar com o Bastion e depois com o Zane. Depois que eu terminasse as conversas com eles, eu ia começar os duelos aqui do Slifer, entendeu? E fazer aquilo que eu disse agora há pouco. Começando a duelar aqui pelos duelistas que estão no Slifer e eu vou vindo pela ordem. Depois o Cliff, depois o Porto. E aí o que acontece? Depois de um certo horário, eu acho que é às 18h15. Às 18h15 eu começo a conversar de novo com os personagens. Porque o Zane, ele vai vir para o campo de duelo. E o Bastion vai vir para o Cliff. O Jaden, o Cyrus e o Chun-Li vão vir pro... Eles vão primeiramente passar aqui para a parte principal da academia. E depois de 30 minutos do jogo, né, eles passam aqui pro Slife vermelho. Então, assim, quando a gente for avançando o jogo, nos próximos dias, eu vou conversar com os personagens e vocês vão decorando os lugares que os personagens vão ficar. Agora, deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Olha só, temos 31 minutos de vídeo. Dá pra fazer um duelo contra algum personagem aqui do Slifer, né? Já que a gente não vai conversar mesmo com os personagens, né? Não temos o gato faraó. Vocês viram que eu consegui caminhar mais rápido, ó. É apertando bolinha. Se eu segurar a bolinha e andar com o personagem, ele vai mais rápido. Então eu entrei aqui onde os personagens jantam, né? Olha o gato faraó aqui. Agora eu nem vou querer pegar ele, né? Porque não vai ter muita diferença. Então vamos falar aqui com esse primeiro personagem. O nome desse personagem aqui é Ryu. E quando você vai conversando com os personagens, né, você recebe dicas às vezes, ou eles vão conversar alguma coisa sobre algum outro personagem, né? Esse personagem estava conversando sobre o Jaden, né? Ele falou: "Você conhece o Jaden? Ele foi muito bem no teste para entrar na academia, né?" Então olha só, nosso primeiro duelo sem ser com um personagem principal do jogo, né? Estamos duelando aqui contra o Ryu. Não é um duelista que tem um deck muito bom, essa é a verdade. Porém a gente também não tem um deck muito bom. Então aqui é um duelo equilibrado. É Slifer contra Slifer, né? Nós melhoramos o deck, né? Tiramos 3 cartas. Substituímos aí 3 cartas, melhoramos o deck. Essa carta que ele colocou aumenta em 500 pontos a defesa de todos os monstros em posição de defesa. Então isso serve pra mim também. Se eu tiver algum monstro em posição de defesa, vai aumentar em 500 pontos a defesa do meu monstro. Eu poderia ativar essa carta, né, pra me proteger. Mas ainda não é necessário não. Posso até perder pontos de vida aqui, mas eu vou arriscar. Nossa, não acredito nisso.
Ah, o efeito dessa carta não é muito bom, não. Nossa, olha como ele gosta de se defender, esse Ryu, hein? Agora os monstros dele já tem 800 pontos de defesa a mais, né? Se ele pegar um monstro então que tem uma defesa bem fraca de 1000, vai pra 1800 a defesa do monstro. Vou ativar essa carta para aumentar os meus pontos de vida. Agora sim eu vou ativar essa carta para todas as cartas mágicas voltar para a mão. E aí sim eu vou conseguir destruir 2 monstros dele, né? Nossa, ele gosta muito de se defender. Nossa, olha, a defesa do monstro dele foi pra 2600. É, não tenho o que fazer, só colocar um monstro aqui em modo de defesa e encerrar o meu turno. Ah, com essa carta ele consegue misturar as cartas que estão viradas para baixo, para mim não saber qual é a carta, né? Só que isso ele paga 300 pontos de vida a cada rodada. Isso pode ser bom pra ele, porque aí eu vou atacar, né? Posso atacar um monstro mais forte. Eu não vou saber, né? Mas agora eu vou fazer ele perder essa defesa toda, porque eu vou ativar a Umi. A Umi vai aumentar 200 pontos dos meus monstros de ataque e defesa. E ele vai perder aquela capacidade de aumentar tantos assim a sua defesa. Ele só vai aumentar em 300 pontos a defesa dos seus monstros agora. Um dos monstros deles eu ainda vou perder, porque tinha uma defesa de 1800. Aí vai pra 2100. Aí eu vou acabar perdendo ainda. Mas o outro, ó, eu tô ganhando. Ah, não acredito. Outra carta defensiva. Que é isso, que absurdo. Agora eu nem vou atacar, porque eu sei que a carta que tem aqui tem uma defesa de 1800. E com essa ajuda dessa carta aqui vai pra 2100. Então eu perderia pontos de vida. Só vou encerrar o meu turno mesmo. Olha que jogada mais sem noção. Pra que o cara
Ah, entendi porque ele fez isso. É que eu pensei assim, que ele ia subir a carta pra cima, né? Igual ele fez agora. E ia usar o efeito pra virar ela pra baixo de novo, só isso. Olha só ele misturando as cartas com aquela carta mágica especial dele, né? Assim eu não consigo saber qual vou estar atacando. Ah, nossa, eu ataquei justamente a carta errada. Boa, pelo menos acertei uma. Eu vou estar encerrando aqui o meu turno. Caramba, os monstros dele tem esse efeito, né, de ser virado pra baixo. Ah, de novo essa carta, pelo amor de Deus. Vocês podem pensar o seguinte: ah, porque você não invocou mais um monstro, não colocou mais um monstro? É que eu gosto de trabalhar ali, já falei isso antes, né? Só com 3 monstros. O campo me permite colocar até 5. Só que eu gosto de trabalhar com 3 porque tem muitos jogadores que eles têm uma carta que destrói todos os monstros em campo, né? Principalmente os jogadores mais apelão do jogo. Eles têm essa carta, então eu gosto de trabalhar só com 3 monstros ali mesmo. Ah, não acredito. Essa carta de novo.
Caramba, olha o efeito daquela carta. Destruiu um monstro. Olha só, quando essa carta destrói um monstro, ela pode ter o seguinte efeito. Ela nega a ativação de todas as cartas mágicas do de trampa, que é a armadilha, né? Ou ele vai pegar aí uma carta, fazer uma invocação especial do deck dele, né? Caramba! Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui agora. Bom, vou destruir aqui o monstro dele. E agora eu vou colocar essa carta aqui virada para baixo. A carta que eu coloquei virada para baixo, ela tem um efeito especial. Eu consigo devolver um monstro do adversário que está em campo para a mão do adversário. E além disso, ela vai aumentar em 200 pontos, né, o ponto de ataque dos meus monstros. Então agora eu não vou ficar mais refém dessa carta dele aí, desse Golem Sentinela. Bom, eu não sei se eu invoco esse monstro ou se na verdade eu invoco só esse, porque esse monstro aqui tem um efeito especial, né, de aumentar em 200 pontos os ataques dos meus monstros. Então eu acho que eu vou dar uma segurada assim e vou invocar só esse. Bom, será que finalmente vou voltar a vencer um duelo, né? Depois de 3 derrotas seguidas, perdemos pro Bastion, perdemos pra Alexis, perdemos pro Zane. Parece que finalmente vamos conseguir uma vitória. Eu vou colocar essa carta aqui virada pra baixo, só pra mim não ter que descartar alguma carta. E vou encerrar o meu turno. Provavelmente o monstro que ele colocou é aquele monstro que vai ter uma defesa de 2100, né? O que eu vou fazer pra mim ganhar o duelo agora, eu vou sacrificar aqui o meu monstro mais fraco pra destruir aquele monstro dele. E aí eu consigo fazer ataque direto contra ele. Assim eu consigo ganhar o duelo.
Boa, pessoal. Finalmente voltei a vencer, né? Foi um Slifer, que é o Rio. ...20 turnos. Olha só quando a gente ganha, o quanto de DP que a gente ganha mais, né? Quando a gente perde, a gente não ganha tanto DP assim. No próximo vídeo eu vou estar duelando com mais alguns Slifers. Eu vou tentar duelar com uns 3, né? Vou tentar. É isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.